Fala galerinha, tudo bem? Professor Felipe Braz na área e nós vamos agora aprender operações com os números reais. Na aulinha passada a gente aprendeu o que são os conjuntos de números reais e agora nós vamos aprender a operar com esses números reais. O que são operações? É adição, subtração, divisão e multiplicação. Então a gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir os números reais, beleza? Então vem comigo aqui e vamos para cima. Então vamos lá. Para a gente iniciar nossa aula, eu quero só lembrar para vocês alguns exemplos de números reais, tá bom? O 2 é um exemplo de número real. Por quê? Porque ele é um número natural. Então se ele é um número natural, ele é um número real, porque o número natural é um subconjunto dos números reais. O -7 também é um exemplo de número real. Por quê? Porque ele é um número inteiro e o número inteiro também é um subconjunto dos números reais. Eu tenho também um exemplo aqui, o 2 sobre 3. 2 sobre 3 é um número racional, que também é um subconjunto dos números reais. Então, ele também é um número real. Eu tenho aqui o 0,5. Eu vou colocar ponto e vírgula para vocês não confundirem a vírgula do decimal com a vírgula que está separando os números, tá? Então, ponto e vírgula é a vírgula que está separando os números e sem ponto e vírgula é a vírgula do decimal. O 0,5 também é um número real, porque ele é um número racional. Ele pode ser escrito em forma de fração porque ele é um decimal exato. O 0,32, 32, 32 e assim infinitamente, 3 pontinhos, também é um número real, porque ele é uma dízima periódica, beleza? O famosão, que é o número π, também é um número real, porque ele é um número irracional. Raiz quadrada de 2 também é um número real, porque ele é um número irracional. E o número irracional, o conjunto dos números irracionais, também é um subconjunto dos números reais, beleza? Então aqui são os exemplos de alguns números reais. Nós vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir esse tipo de número aí, beleza? Vamos para cima. Nós vamos aprender primeiramente a somar e subtrair números reais. Então vamos aprender a adição e a subtração. E para aprender a adição e a subtração, nós temos a regra dos sinais, tá bom? E que regras são essas? Vou mostrar aqui agora para vocês. A regra 1 nos diz assim: sinais iguais a gente soma e preserva o sinal de quem? Do comum, o sinal comum. A gente vai aprender já já, tá? A regra 2 nos diz: sinais diferentes subtrai e conserva-se o sinal do maior. A gente vai fazer exemplos porque só lendo as regras a gente fica meio, como assim? O que eu vou fazer? Então a gente vai ver uns exemplos agora. Vamos começar com o exemplo 1, que vai ser assim: mais 3, mais 2. Então esse é o nosso primeiro exemplo, mais 3, mais 2. Percebam, olha para a regrinha e vê, os sinais deles são iguais ou diferentes? Iguais, então sinais iguais é regrinha 1. O que a regrinha 1 diz? Sinais iguais, soma-se e preserva sinal comum. Quem é o sinal comum? O sinal que é igual. E que sinal que é igual aqui? É o sinal de mais. Então aqui vai ficar mais. E agora eu somo os números. 3 mais 2, 5. E esse é o resultado. Beleza? Esse foi um exemplo de adição. Agora, como seria a subtração? O exemplo 2 seria mais 3 menos 2. Perceba que agora os sinais são diferentes. E sinais diferentes é regrinha 2. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então vamos lá, a gente já sabe que a gente vai ter que subtrair e conservar o sinal do maior. Então vamos lá. 3 menos 2, eu vou ter que subtrair os números, 3 menos 2 é 1. Mas qual o sinal? O sinal fica o sinal do maior. Quem é maior, 3 ou 2? 3 é maior e o sinal dele é positivo, então ele fica positivo. Beleza? O exemplo 3 seria menos 3, menos 5. E vamos lá, cairia em qual regrinha? A 1 ou a 2? Os sinais são iguais ou diferentes? São iguais, então regrinha 1. O que eu vou fazer? Somar e conservar o sinal comum. O sinal comum é o menos, ambos têm menos. E agora eu vou somar os números. 3 mais 5, 8. Show de bola. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos fazer aqui só mais um exemplozinho. Exemplo 4. Menos 3 mais 2. Vamos lá, menos 3 mais 2. Os sinais são diferentes, ó. Menos 3 mais 2. Sinais diferentes caem aonde? Regrinha 2, então vou subtrair os números e conservar o sinal do maior. Então vamos lá, 3 menos 2 dá 1. E quem é o sinal do maior? Quem é maior, 3 ou 2? 3, e qual é o sinal dele? Menos, então menos 1. Show de bola, galera, felicidade e alegria.
Vamos para cima. Agora nós vamos aprender a multiplicação e a divisão. Como que os sinais vão se comportar na multiplicação e na divisão. Beleza, galera, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar essa questão dos sinais, da regra dos sinais para multiplicação e para divisão. A regra vai ser o seguinte. A regra 1 vai ser que os sinais iguais fica mais. Então, sinais iguais fica o sinal de mais. Sinais diferentes fica menos. Então, sinais diferentes fica o sinal de menos. Eu sei que fica meio assim, só lendo as regras, tipo, meu Deus, como assim? Vamos para os exemplos, que quando a gente faz os exemplozinhos, aí a coisa fica mais clara, beleza? Vamos lá. Um exemplo 1, vamos colocar mais 3, que multiplica mais 2. Professor, esse pontinho aqui, esse pontinho também quer dizer multiplicação. Eu sei que vocês estão acostumados com o xizinho, mas é bom se acostumar com o pontinho. O pontinho também representa multiplicação. Vamos lá, vamos aplicar as regrinhas ali. Regrinha 1 e regrinha 2 para multiplicação e divisão. Perceba que os sinais são iguais. Mais 3 mais 2. Então, sinais iguais é regrinha 1. Sinais iguais. Quando os sinais são diferentes, aí eu estou na regrinha 2, beleza? Mas nesse caso aqui é regrinha 1. Então, o que ela diz? Sinais iguais fica mais. Então, sinais iguais, eu já sei que o resultado é positivo. Professor, o que eu faço agora? Multiplica os números. 3 vezes 2 dá 6. Show de bola, é isso aí, legal, né? Tranquilo. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 eu vou colocar menos 3 que multiplica menos 2. Perceba que aqui os sinais também são iguais. Menos 3, menos 2. Sinais iguais, regrinha 1, fica mais. Então já sei que o resultado é positivo. E o que eu faço agora? Multiplico os números. 3 vezes 2, 6. Gente, é bem tranquilinho, tá? Se você seguir as regrinhas e praticar exercícios, fica tranquilo, fica suave, fica automático. Vamos aqui para o exemplo 3. Eu vou colocar mais 3 vezes menos 2. Agora aqui é o seguinte, você percebe que os sinais são diferentes. Mais 3, menos 2. E sinais diferentes é regrinha 2. Vai ter que ficar menos, então já sei que esse resultado vai ser negativo. E agora eu faço a multiplicação dos números. 3 vezes 2, 6. Tranquilo, de boa. Vamos lá. Exemplo 4. Menos 3 que multiplica mais 2. Beleza? Perceba que os sinais aqui são diferentes. Menos 3 mais 2. Sinais diferentes, regrinha 2. Fica menos. Então eu já sei que o resultado vai ser negativo. O que eu faço? Multiplico os números. 3 vezes 2, 6. Tranquilo, gente? Ah, professor, e divisão? Gente, tudo que você aplicou aqui, a regra dos sinais que você aplicou aqui para multiplicação, vai ser a mesma coisa para divisão. Mas eu vou colocar um exemplozinho aqui. Exemplo 5. Vamos lá, se eu pegasse o primeiro exemplo e dividisse, ao invés de multiplicar, se eu fizesse mais 3 dividido por mais 2. Vamos lá, como é que ficaria? Sinais iguais, mesma regra, regrinha 1. Fica mais. E agora eu vou fazer o quê? Dividir 3 por 2. Então vai ficar 3 dividido por 2. Beleza? Lembrando que a barrinha da fração significa divisão. Outro exemplo, vamos lá. Vamos para outro exemplo. Exemplo 6, de divisão também. Vamos lá. Por exemplo, menos 3 dividido por mais 2. Perceba que aqui agora os sinais são diferentes. Menos 3 mais 2. Então, vamos lá, sinais diferentes, regrinha 2, fica menos. Então, já sei que esse resultado fica menos. E agora eu vou dividir os números. 3 dividido por 2. Gente, perceba que é bem tranquilo. Multiplicação e divisão, você faz o jogo de sinal usando a regrinha 1, regrinha 2, olhando se sinais são iguais ou diferentes, aí você coloca o sinal. E depois você faz a operação com os números normal. Olha o que eu fiz aqui no exemplo 1. Primeiro, mais com mais, deu mais. Aí eu fiz a multiplicação do 3 vezes 2, 6. Olha o exemplo 4. Menos com mais, sinais diferentes, dá menos. Aí depois eu fiz 3 vezes 2. É sempre assim. Olha a divisão. Menos 3 dividido por mais 2. Eu fiz menos com mais, são sinais diferentes. Resultado fica menos. E depois eu fiz a divisão dos números. 3 dividido por 2. Se você fizer essa sequenciazinha, você não vai errar operações desse tipo. Beleza?